Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É mais um prazer me reunir aqui como igreja através desse canal, pedindo sempre aos irmãos aí que se inscrevam no canal, compartilha para que essa mensagem se expanda para outras pessoas. Vai aí no sininho, dá o like para que você receba sempre as notificações dos vídeos posteriores. Então, amado, é sempre uma alegria, é sempre um prazer me reunir aqui com vocês como igreja através desse canal, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, que é o nosso culto racional. Então, olha, é muito prazeroso nos reunirmos em Cristo, nos reunirmos como igreja, que é os verdadeiros filhos de Deus e que está aqui numa participação comum de carne e sangue, e que mais uma vez reunido aqui como igreja, vamos dar início a mais um entendimento do Evangelho da graça de Deus em Cristo. Sempre lembrando que isso aqui, esse culto racional, é sempre levando uma mensagem para os verdadeiros filhos de Deus, ou seja, os espíritos, para que eles entendam o Evangelho e que saia da tradição dos homens. Ou seja, nós sempre pregamos aqui, né, e queremos levar essa mensagem para aquelas pessoas que não recebem o Evangelho e que vivem somente em tradição de homens. E Lira, você está falando de quem? Dos evangélicos. Os evangélicos, eles vivem na tradição de homem, obedecendo o seu famoso cão guloso, que eles chamam de pastor. Então, nós vamos sempre ficar levando a essa mensagem para que os verdadeiros filhos de Deus creia, confira na sua Bíblia e tenha um entendimento do Evangelho e saia da escravidão que é esse sistema chamado de sistema evangélico, onde só se prega por torpe enganância e que só prega engano, não tem o Evangelho. Então, amado, aqui eu dei como título a mais essa pérola da graça, preciso ter uma igreja para ser salvo? Então, nós vamos abrir aqui o Evangelho, comparando a verdade de Deus com a mentira da tradição evangélica, e que nós vamos provar aqui na Bíblia que você não precisa ter uma igreja como vocês pensam para ser salvo. Por que, Lira? Porque, meu amado, a chamada igreja evangélica, né, que é tradição de homem, eles fazem aos seus escravos entender que para ele ser salvo, eles precisam se manter, né, nessas sinagogas deles, que eles chamam de igreja, e que na verdade é empresa para te enganar. Então, eles te levam a entender, né, para vocês evangélicos, que para vocês ter Deus, vocês precisam estar nessa igreja, que vocês chamam de igreja. Para você ser salvo, você tem que permanecer nessa tua igreja. Para tu ter Deus, tu tem que permanecer na tua igreja. E que, na verdade, isso aí é uma escravidão da qual eles não pregam o Evangelho e pregam só engano.
porque só abrem a antiga aliança que nunca foi para você, gentil, e que não é mais para ninguém e não tem mais validade. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Hebreus Cristo fez um novo e vivo caminho. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. E pôs sim a primeira aliança porque tinha defeito e instituiu uma nova aliança. Então, isso é a verdade de Deus. E a mentira dos homens, a mentira dos evangélicos, que tu tem que aceitar Jesus, que tu tem que dar o dízimo, que tu tem que se manter escravo para poder ser salvo, que tu tem que comer pão e tu tem que comer suco para ter comunhão com Deus. E o que é que diz o evangelho que vocês não têm? Olha, eu vou iniciar levando ao entendimento para vocês evangélicos, para que vocês abandonem esse teu ladrão e a tua igreja e venha servir a Deus somente em espírito, em verdade. Entende, meu amado? Ou então tu acordar e fazer a cabeça do teu cão guloso para ele pregar o evangelho, sem manobra, sem mentira, sem roubo, sem assalto e sem matar Jesus todo primeiro domingo de cada mês, que vocês matam ele todo primeiro domingo de cada mês, dizendo que ele está morrendo, que ele está morto. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. E isso é a ordem, foi a ordem de Jesus de Nazaré para os seus 12 discípulos, e vocês vivem nessa mentira aí, fazendo a Páscoa que nunca foi para tu, dizendo que é a Santa Ceia. Então, olha, eu vou abrir para tu aqui, levar o entendimento que você não precisa ter igreja para tu ser salvo, macho. E que tu não precisa também ter igreja ou ir à igreja para tu aceitar Jesus. Por que, Lira? Olha, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, macho. Então, meu amado, de acordo com esse texto aqui, de Efésios 1:4, né? De acordo com esse texto aqui, ele foi que te escolheu, macho. Ele foi que te buscou. Ele foi que te encontrou. Ou seja, ele te escolheu antes da fundação do mundo. E você, evangélico, tu existia antes da fundação do mundo? Claro que não, macho. E o que foi que ele escolheu, Lira? Os espíritos, macho. Deus é pai dos espíritos. E se você for um eleito dele, esse espírito de Deus, ele habita em ti, no teu espírito. Então, olha, abrindo aqui o evangelho e provando que tu não aceita Jesus, que ninguém aceita Jesus, que isso é tradição de homem, isso é uma mentira para te manter na escravidão, né, das sinagogas, que vocês chamam de igreja. Então, olha, dando continuidade aqui e provando para tu que vocês vivem mentira e engano e que o teu pastor te engana, mas tu não tem coragem de abandonar ele, porque vocês não servem a Deus, vocês servem aos homens e pensando que tu tem igreja. Homens não tem igreja, macho. Eu já expliquei para vocês que a igreja é só uma e é a de Cristo e que não é parede. A igreja de Cristo são vidas compradas com o sangue dele na cruz, do qual ele é o cabeça. E o que tem aí nesse sistema evangélico são empresas montadas para usar o nome de Deus para te roubar, para te pregar engano. E evangelho vocês não têm nada. Então, olha, dando continuidade aqui, né? Colossenses 1:24, né?
provando que o teu pastor te engana e que você vive no engano e que vocês evangélicos, vocês não têm igreja, porque a igreja é única, é a de Deus, como eu já falei, e eu vou provar para isso aqui abrindo o evangelho. Colossenses 1:24, olha. Aqui é Paulo falando aos Colossenses, olha. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Vós quem, Paulo? Vós gentil. Como eu disse para vocês, já expliquei em quase todos os vídeos anteriores, que já tem aí quase 90 vídeos, mas infelizmente vocês não ouvem evangelho. Vocês ouvem a macumba da tua igreja, a mentira, o engano, a gritaria e no fim o assalto. Então, meu amado, Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, ou seja, no Paulo exterior, no homem terreno, na minha carne. A favor do seu corpo, que é a igreja, macho. Então, Lira, o que é a igreja de Cristo? É a igreja dos evangélicos? É a igreja do feijão com arroz? É a igreja do sal? Não, meu amado. A igreja é a de Cristo. Vocês não têm igreja, macho. Cai desse cavalo. Cai na realidade que homens não têm igreja. Então, olha, Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que não é um pedaço de pão evangélico, é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Ou seja, o corpo de Cristo sois vós. O corpo de Cristo somos nós. Então, meu amado, isso aqui é um alimento sólido, meu amado. Isso aqui é um alimento sólido que vocês não aceitam e que vocês não suportam ouvir isso daqui. Vocês sentem comichão nos ouvidos, dá coceira, e vocês ficam doidão dizendo que isso aqui tudo é mentira. Por que, Lira? Porque o teu ladrão nunca pregou para tu, amado. E não vai pregar nunca. Porque ele só prega mentira, ele só prega engano. Por que, Lira, que ele só prega engano? Porque ele abre a antiga aliança que nunca foi para vocês, por gentil. Ele abre a antiga aliança que foi a lei de Moisés. Ele abre a antiga aliança que era para os judeus e que eles não cumpriram a lei e que Deus veio e cumpriu a lei no lugar deles e aboliu. Ou seja, o que vocês ouvem aí é engano, porque é uma coisa que não existe mais e que nunca foi para tu. Acorda, evangélico! Então, meu amado, mostrando para vocês aqui que vocês não têm igreja e que não precisa vocês ter igreja para vocês ser salvo. Eu estou abrindo o evangelho, eu estou lendo e estou te explicando, tá? Coisa que o teu ladrão não faz. Então, olha, dando continuidade aqui, ó, segundo Timóteo 1:8 e 9, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou ler e eu vou te explicar e provar que tu não precisa de igreja para tu ser salvo, macho. Segundo de Timóteo 1:8 e 9. Tá aqui, eu vou ler e vou te explicar, tá? E vou provar para tu que o que tu vive é um engano. Tu, que eu tô falando, é tu evangélico. Tu evangélico, tu católico, todas as tradições de homem, vocês não têm o evangélico, vocês não têm Deus. Por quê? Porque Romanos 1:16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, macho, se tu não tem o evangelho, tu nem tem o poder de Deus e nem tem Deus. E o que é o evangelho, Lira? De Romanos a Hebreus.
A segunda aliança. Somente onde tu tem que viver pelo que está escrito, ou seja, viver pela fé nas obras de Deus que já consumou e já fez por ti, amado. Não é para tu viver por tuas obras, macho. Não é para tu viver dando dinheiro pro teu ladrão. Não é para tu viver subindo um monte, descendo um monte, puxando o saco do teu pastor, tendo a tua igreja. Não é para tu viver comendo pão e comendo suco e dizendo que é o corpo de Cristo, quando eu já provei para tu aqui, Colossenses 1:24, o corpo de Cristo é a igreja, macho. E esse pedaço de pão e esse suco mais barato da bodega, isso daí eram os ingredientes da Páscoa, do qual Jesus de Nazaré fez na noite em que ele foi traído, e ele falou para os 12 discípulos dele: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Fazer isso o que, Lira? A Páscoa. E eles fizeram 2 dias e depois não fizeram mais, porque no terceiro dia ele voltou. E vocês dizem que ele está morto. Incrédulos. Então, olha, 2 de Timóteo 1:8 e 9, tá? Vou ler e vou te explicar coisa que tu não tem na tua sinagoga. Tu só tem aí macumba. Então, olha, 2 de Timóteo 1:8. Aqui é Timóteo, tá? Aqui é Paulo falando a Timóteo, tá? Ele diz assim, olha: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, macho. Então, Lira, onde é que está o poder de Deus? O poder de Deus está na igreja dos evangélicos? Claro que não, macho. Aqui está dizendo que o poder de Deus está no evangelho. E vocês não têm o evangelho. Vocês têm roubo, vocês têm assalto, vocês têm pão, vocês têm suco, vocês têm festa, vocês têm canto de senhora, canto do jovem, essas coisas, macho. Ou seja, só coisa carnal, só coisa para a carne. Evangelho que é bom, que é para tu viver somente por fé e adorar a Deus somente em espírito e em verdade, crendo nas obras dele, vocês não têm, macho. Então, olha, 2 de Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, macho. Não é o poder do teu cão guloso. Não é o poder de vocês saltando no mistério, dizendo que está falando em língua e rodando feito um peão doido dentro dessa sinagoga, sem saber nem o que está fazendo. Então, meu amado, 2 de Timóteo 1:9, olha, que nos salvou. Olha, tu vai para a tua igreja para tu ser salvo. E aqui está dizendo que ele já nos salvou, macho. 2 de Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, macho. Não segundo as nossas obras. Não é pelas tuas obras, macho. Não é pelo teu sacrifício. Não é pela obediência ao teu cão guloso que tu chama de pastor. Não é subir monte, não é descer monte, não é dar dinheiro pro teu cão guloso. Não é tu comer pão, tu comer suco. Não é tu fazer campanha, não é tu pegar envelope. É segundo as obras dele, de Deus, que já foi consumado na cruz. E é para tu viver por fé nas obras dele, cara. Então, meu amado, 2 de Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes do tempo
eterno, macho. Então, olha, aqui no evangelho da graça de Deus em Cristo, o evangelho que vocês não têm, está dizendo que tu já foi salvo. E tu foi salvo através de quê, evangélico? Foi através das orações do teu pastor? Foi através da escravidão que tu vive aí a vida inteira e que tu acha que tu tem que ir para a tua igreja? Que tu tem que estar sempre frequentando a tua igreja? Meu amado, se tu deixar de ir para essa tua igreja, tu vai deixar de ser injusto com Deus, porque vocês vão se reunir aí nessa tua igreja, para quê? Para ser injusto com Deus, mano. Por que, Lira? Porque, meu amado, Romanos 1:16 e 17, pois não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê, meu amado. Se na tua igreja não tem o evangelho, então tu é injusto com Deus, macho. Tu é injusto com Deus, dizendo, através dessa tua reunião aí, que ele não está com nada e que as obras dele não estão com nada e que o que vale é as tuas obras que o teu ladrão manda tu fazer. Então, olha, segundo de Timóteo 1:8 e 9, não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Olha, através do poder de Deus, através do evangelho, aconteceu o que, Lira? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, macho, olha, enquanto tu tá na tua igreja, né, para ser salvo, aqui está dizendo que Deus ele já te salvou e que não foi por obras e foi pela determinação, foi pela determinação e graça de Deus, macho, que é o evangelho. E o que é o evangelho, Lira? De Romanos a Hebreu, macho. É a sã doutrina, uma doutrina pura, uma doutrina onde não tem participação de homem, onde a igreja sois vós e o cabeça é Cristo. E o evangelho é de Cristo. Então, olha, tu tem que deixar de ser evangélico e ser cristão. Por que, Lira? Porque, meu amado, o evangélico, ele serve a homem. Ele atende a homem. E o cristão, Lira? O cristão, meu amado, ele serve a Cristo. Ele obedece a Cristo. Como, Lira? Através do evangelho, mas crendo no que está escrito. Ou seja, vivendo só pela fé. Então, olha, dando continuidade aqui, né? Já te mostrei aqui que tu não aceita Jesus, que tu vive numa mentira. Eu já te mostrei aqui que tu não tem igreja, porque a igreja é a de Cristo e não é parede. E eu já te provei aqui, né, que tu não precisa ter igreja, porque homens não têm igreja, para tu ser salvo. E que a salvação ele já te deu através da determinação e a graça de Deus. Então, vai comendo aí e vê se tu acorda, macho. Então, olha, dando continuidade aqui, né? Eu vou abrir para tu aqui em 2 de Coríntios 1:8 e 9. Vou ler e vou te explicar que tu não precisa ter igreja para tu ser salvo, macho. Sai dessa mentira, sai dessa escravidão. Segundo de Coríntios 1:8 e 9. 1:8 e 9. Vou ler, tá?
E vou explicar porque nós temos a revelação do evangelho, macho. Coisa que o teu cão guloso ele não tem. Sabe por quê? Porque a revelação é dom, macho. A revelação não é essa macumba aí que o cara fica querendo adivinhar e mentindo, dizendo, porque Deus está falando comigo, porque Deus me revelou, porque Deus Deus mandou eu dizer. Isso é uma mentira desse teu ladrão, macho. Não existe isso no evangelho. Tu quer falar com Deus? Vem pro evangelho, macho. Vem pro evangelho com fé, porque senão tu não vai entender nada. Então, olha, 1 de Coríntios 1, 8 e 9, ó. 1 de Coríntios 1, 8 e 9. Olha. Não é 1 de Coríntios, é 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá. 2 de Coríntios 1, 8 e 9. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis. Não é isso aqui não. 2 de Coríntios 3, 14 e 15, mano. 2 de Coríntios 3, 14 e 15, tá? Vamos ler. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, macho, olha, eu vou te explicar isso aqui para vocês evangélicos, tá? Porque vocês acham que a conversão em Cristo é tu ir para a tua igreja, né? E tu aceitar Jesus, né? Depois que o teu cão guloso oferece Jesus como uma penca de banana e fica fazendo apelo, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Isso sem falar no cara que te levou para esse alçapão, que fica te dando cutucão no teu estômago, mandando tu aceitar Jesus. E que você, por não ter entendimento, e o teu ladrão ter menos ainda, você acha que a convenção em Cristo é tu aceitar Jesus. E eu vou te provar que não é isso. Tu sabe o que é a verdadeira convenção em Cristo? É tu sair fora da lei de Moisés. É tu sair de toda a antiga aliança que nunca foi para tu. E vir para as cartas de Paulo e vir para o evangelho da graça de Deus em Cristo, onde ele já fez tudo por ti. Então, eu me converti e o véu da religião saiu a antiga aliança como aplicação na minha vida, e hoje eu vivo somente por fé. Por quê? Porque eu tirei Moisés, eu tirei a segunda aliança, a primeira aliança, que nunca foi para mim gentil. A primeira aliança, meu amado, foi somente para os judeus. A lei de Moisés foi somente para os judeus. Eu falo em todos os meus vídeos isso, e vocês não conseguem entender isso. Porque, meu amado, olha, falando da boca para fora, né? Seria muito fácil os evangélicos entender o evangelho. Como assim, Lira?
era só entender que toda a primeira aliança nunca foi para tu, macho. Que aqui em Efésios 2, do 11 ao 22, está explicando tudo isso. Mas vocês, evangélicos, vocês não querem ouvir, vocês não querem ler. E vocês preferem viver nesse engano, atendendo só o teu ladrão, que tu chama de pastor, macho. E que ele não prega o evangelho. Então, olha, 2 de Coríntios 3, 2 de Coríntios 3, 14 a 16, olha. Mas o sentido deles se embotaram. Olha, o sentido de vocês se embotaram, né? E vocês não conseguem mais ir. Vocês não conseguem ir para o evangelho. Vocês não conseguem ir para o único evangelho que existe nessa Bíblia, que é a graça de Deus em Cristo, onde é para tu viver por fé. E que o teu sentido se embotou. Lira, o que é um sentido embotado? O sentido embotado, né? Trazendo aqui para as coisas terrenas, por exemplo, tu sai no teu carro e tá uma chuva muito grande e que o teu limpador, o limpador do teu carro, ele tá se movimentando muito pouco. Então, o teu retrovisor, o retrovisor do teu carro, ele ficou embotado. Então, você não consegue ver direito. Então, os evangélicos, eles não conseguem ver porque estão com sentido embotado, que a lei de Moisés nunca foi para ele, que o primeiro testamento, que é a lei de Moisés, nunca foi para vocês, gentios, e com sentido embotado, você não consegue entender. Não consegue ver direito, macho. Tu não consegue ver que Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram. Vigorar é ter validade, macho. Até João. Vocês, com sentido embotado, tu não consegue entender que Romanos 10:4, porque o fim da lei, ou seja, o fim do primeiro testamento, o fim dessa macumba que você vive, é Cristo, macho. Então, olha, 2 de Coríntios 3, 14. 2 de Coríntios 3, 14, 16. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Então, vocês não conseguem entender, né, que a primeira aliança, que a lei de Moisés em Cristo acabou, foi removido. O véu, macho, o véu, o que é o véu? O véu é a lei, o véu é a antiga aliança, que te cobre o entendimento e tu não consegue ver que era para tu tá lá na frente, na segunda aliança, vivendo só pela fé. Então, olha, continuando aqui, falando e explicando, né? Porque nós sabemos, através do Espírito que habita em nós temos entendimento do Evangelho, e não é só para gritar, para pular e para te roubar, é para te explicar e dando de graça o que nós recebemos de graça, mas vocês não aceitam. Então, olha, aqui no 15, 2 de Coríntios 3,15, olha, mas até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido a primeira aliança, porque é só o que o teu ladrão lê. Por que, Lira? Porque lá é que tem o assalto, lá é que tem a mentira, lá é que tem o que nunca foi para tu, macho, gentil, e que não é mais para ninguém. Então, Paulo pregando aqui a essa igreja carnal, igual a vocês, evangélicos do Brasil, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Esse coração aqui, inteligente, não é o coração que pulsa sangue. Paulo está se referindo aqui ao entendimento. Ou seja, quando é lido Moisés, né? Aí Paulo está dizendo, até hoje, quando é lido Moisés. Olha, Paulo falou isso daqui até hoje, não é hoje, macho.
É no tempo dele, de Paulo, ou seja, há quase 2000 anos atrás. Paulo morreu com nos anos 68. Paulo foi decapitado por Nero. E Paulo está falando aqui, mais ou menos nos anos 65, 66. E Paulo está dizendo, olha, até hoje quando, Paulo? No dia dele lá. E Paulo, até hoje, no dia do Lira, permanece a mesma coisa, Paulo. Ou seja, há quase 2000 anos atrás, mas até hoje, quando é lido Moisés, é o véu. O véu, a falta de entendimento. É um engano do teu pastor. O mesmo véu permanece. E vocês não conseguem entender que o mesmo véu permanece posto no coração deles, no entendimento deles. No entendimento deles quem? Vocês, evangélicos. Vocês que vivem na primeira aliança. Vocês que vivem no Antigo Testamento. Vocês, evangélicos sem nenhum entendimento, que vivem na primeira aliança. Na primeira aliança que nunca foi para tu, macho. Acorda. Larga, tira esse véu da religião. Tira essa tua idolatria pelo um pedaço de pão e pelo o suco mais barato. Abandona essa tua idolatria pelo teu cão guloso. Abandona essa tua idolatria pela tua igreja. Então, olha, 16. Olha, isso aqui aconteceu comigo, ó. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aqui está falando comigo, macho. Aqui está falando comigo que eu era daí, macho. Mas eu me converti ao Senhor. E Lira, aonde foi que tu se converteu ao Senhor? Meu amado, o Senhor, o Cristo ressuscitado, só tem na nova aliança, macho. Só existe na nova aliança. E na antiga aliança, Lira, tem o quê? Tem o Deus de Israel, que eu já te expliquei, que Deus de Israel já está dizendo, não é o Deus do Brasil, não é o Deus do mundo todo. Tá falando o Deus de Israel. Que o teu cão guloso, sem nenhum entendimento, junto com vocês, manda vocês adorar o Deus de Israel, que não existe mais, macho. Deus de Israel foi o Deus que se manifestou somente para Israel, macho. Através do Espírito. Como assim, Lira? O Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas. Aquele Espírito foi que se manifestou a Israel, não foi a tu, macho. Não foi a tu e não foi a mim. Nós somos gentil. Nós não somos de Israel. Então, o Deus de Israel, ele se manifestou para Israel. E depois, Lira, se manifestou para Israel de novo. Como assim, Lira? Jesus de Nazaré, macho. Já está dizendo. Que vocês vivem em Jesus de Nazaré, que nunca foi para tu, macho. Jesus de Nazaré. E que Jesus de Nazaré não existe mais. Nem existe o Deus de Israel e nem existe o Jesus de Nazaré, porque foi manifestação. E Lira, qual é o Deus que existe? O Deus do mundo todo, macho. O Deus de todos os povos, ou seja, dos seus filhos, dos espíritos. Que é o Deus ressuscitado, é o Cristo ressuscitado. Espírito para sempre, que habita em ti, que habita em mim, que fez morada em nós. Então, cara, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ou seja, se converte ao Evangelho, se converte ao Cristo ressuscitado, se converte e entende que tem que viver somente por fé nas obras dele, não é da tua macumba que tu chama de obra.
E que quando você se converte ao Senhor, o véu, esse engano é tirado. E tu passa a viver como nós da graça estamos vivendo agora, se reunindo como igreja. Sendo a igreja, sem pastor e tendo Cristo como cabeça da igreja, macho. Então, olha, dando continuidade aqui, explicando para tu, que para tu ser salvo, tu não precisa de se manter em igreja, e tu não precisa ter igreja, porque tu é a igreja. Efésios 5, 22. Eu vou ler e vou te explicar, e estou provando para vocês que vocês não têm igreja, macho. A igreja é a de Cristo. E o que vocês têm é arapuca, para te pegar e te manter escravo para a vida inteira, até tu se converter ao Senhor, tu se converter ao Cristo ressuscitado, tu se converter ao Evangelho da graça de Deus em Cristo, de Romanos a Hebreu, para tu viver só por fé. Então, olha, Efésios 5, 22. Vou ler até o 25 e vou te explicar, tá? Então, olha, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, Paulo está fazendo aqui uma analogia, tá? Paulo está fazendo uma comparação. Então, ele diz, ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que eu acabei de te explicar, mas que tu não tem igreja. Homem não tem igreja, cara. Homem não tem igreja. Então, olha, ele diz aqui no 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, macho. Então, ele tá fazendo aqui uma analogia, fazendo uma comparação para dizer que o corpo de Cristo é a igreja, são as vidas, são os seus filhos, são os seus eleitos, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, ou seja, os espíritos. Deus não é teu pai, macho. Deus não é pai do Lira. Já te falei. O pai do Lira é o marido da minha mãe, macho. Então, olha, Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ó. A igreja não está sujeita a pastor, não, macho. Como vocês vivem. A igreja de Cristo não está sujeito ao roubo desse teu cão guloso. A igreja de Cristo não está sujeito às mentiras desse teu cão guloso. A igreja de Cristo não está sujeito à macumba que esse teu cão guloso aí prega. A igreja de Cristo não está sujeito a esse Deus do teu cão guloso aí, que ele te apresentou, que é um Deus miserável, é um Deus mesquinho, é um Deus pobre e que não tem poder de nada. Por que, Lira? Porque, meu amado, esse Deus de vocês aí solta até o câncer, macho. Esse Deus do teu cão guloso, ele solta a mão no seu filho. Esse teu Deus aí, que esse teu ladrão te apresentou, dentro dessa sinagoga, ele manda tu trabalhar. Ele manda você trabalhar e você tem a obrigação de dar 10% para ele, macho. Esse não é o Deus, não é o Deus da graça. Esse não é o Deus do Evangelho. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse Deus aí é só de vocês e do teu ladrão. Então, olha, continuando aqui no 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, macho. Não é a esses assaltantes, não. A igreja está sujeita a Cristo, os verdadeiros filhos. Não são os servidores de homem. Não são vocês que têm a tua igreja. Então, olha, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também
as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E 25, maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, macho. Então, a igreja de Deus, que somos nós, que são os espíritos revestidos de carne, nós somos submissos a Cristo. Nós somos obedientes a Cristo. Nós vivemos pela fé nas obras de Cristo, consumada na cruz, do qual ele falou, tetelestai, está consumado, está pronto, está feito. É para tu viver por fé, macho. Então, olha, aqui Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação, falando mulher e homem, né? E fazendo uma comparação de que Cristo, ele é o cabeça da igreja, que nós estamos submissos a Cristo. E aí ele faz uma analogia. E no 25 ele diz, olha, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, olha, e assim mesmo se entregou por ela, macho. Ele se entregou pela igreja. Não é esse teu canguloso que está roubando a igreja. Está roubando a igreja por quê, Lira? Porque a igreja são vocês, macho. Vocês são um santuário do Espírito Santo, do qual o teu canguloso aí leva para a primeira aliança que não tem Espírito Santo, macho. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aí, na primeira aliança, tu não vê isso, tu não acha isso. Então, meu amado, continuando aqui, tentando levar o conhecimento, o entendimento do evangelho para vocês, cara. Vamos abrir aqui, em 1 de Coríntios 1, 10 e 13, olha. 1 de Coríntios, eu vou ler e vou te explicar, tá? 1 de Coríntios 10, aliás, 1 de Coríntios 1, 10. 1 de Coríntios 1, 10. Pronto, isso aqui é maravilhoso demais, cara. Eu vou ler e vou te explicar coisa que o teu canguloso não faz, porque isso daqui é revelação, macho. E você só tem a revelação se ele, o dono do mundo, te dá. A revelação não é para todos, o entendimento não é para todos. Por quê, Lira? Porque, meu amado, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se tu não tem o Espírito de Deus, se você não tiver o Espírito de Deus, tu vai morrer, macho. E tu não vai entender isso aqui nunca. Entende? Então, olha, 1 de Coríntios 1, 10 a 13, eu vou ler para tu, tá? 10. Aqui é Paulo, tá? Aqui é Paulo falando aos coríntios que era uma igreja carnal, que era uma igreja que estava fazendo a macumba da Santa Ceia também, e dizendo que Paulo ensinou para eles a fazer a Santa Ceia, e que Paulo estava narrando lá, era Lucas 22, Lucas 22, 19, macho, a Páscoa. Então, olha, 1 de Coríntios 1, 10. Presta atenção. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que haja entre vós, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, macho, olha, o que é que Paulo está querendo dizer com isso daqui aos coríntios? Paulo está dizendo, olha, vocês têm que falar
Vocês têm que falar e vocês têm que viver a mesma disposição mental, ou seja, o mesmo entendimento. Ou seja, Cristo em nós é a esperança da glória. Em Cristo Jesus nós já estamos salvos. Nós temos que falar a mesma língua. Ou seja, os evangélicos têm que falar a língua da graça. Tem que ter o entendimento da graça. Não é a lei de Moisés, não é a antiga aliança, não é obras. Então, macho, olha, 1 de Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Lira, o que é haver divisão? Haver divisão, macho, eu estar provando para tu aqui, né? Eu estou provando para tu aqui no Evangelho, como eu já provei, que não existe Santa Ceia, e que eu pedi para vocês do mundo inteiro, me mostrar onde é que está aqui na Bíblia a Santa Ceia, e vocês nunca me mostraram e nem vai me mostrar, porque não existe, porque é a Páscoa do Senhor. Então, o que é haver divisões? Meu amado, haver divisões é todos nós estar com o mesmo pensamento, macho. Todos nós estar com o mesmo entendimento de que toda a Bíblia ela já foi cumprida, né? E que o que nós temos de viver para sempre é a nova aliança, por fé, só por fé. E que é para nós ter todo esse mesmo pensamento, essa mesma entendimento mental. Entende, macho? Espiritual. Então, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Antes sejais, inteiramente unidos, macho, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual é o parecer, Lira? A graça de Deus em Cristo, o único evangelho que tem aqui na Bíblia minha, na tua e do mundo inteiro, de Romanos a Hebreu, viver por fé. E 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé, de que há contendas entre vós, contenda, confusão. E continuando aqui, essa pérola maravilhosa que só tem aqui, Paulo fala aqui aos Coríntios no capítulo 1, no versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, meu amado, até que, ainda bem que aqui tem alguém aqui que é de Cristo, né? E aí, vocês evangélicos que não tem nenhum, cada qual tem a sua igreja. Meu amado, tu tá indo para onde? Eu tô indo para minha igreja, a igreja do sal. E tu, meu amado, tu tá indo para onde? Eu tô indo para minha igreja, a igreja do açúcar. E tu, meu amado, tu tá indo para onde? Para minha igreja, a igreja do feijão. E tu, meu amado, tu tá indo para onde? Eu tô indo para minha igreja, mas bem grandona, a igreja do arroz. Então, meu amado, Deus está dividido para vocês, porque um diz é a minha igreja, o outro diz é a minha, o outro diz é a minha. Cada qual vai para a sua igreja, que é o que vocês evangélicos fazem. Então, macho, é o que Paulo está falando aqui aos Coríntios, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ainda bem que tem um de Cristo, macho. Então, olha, dando continuidade aqui, no 13, Paulo diz assim, olha, acaso, o que eu acabei de dizer para tu, macho, vocês cada qual tem a tua igreja, então, Cristo está dividido, só que Cristo não está dividido, porque ele não está na tua igreja, Deus ele não habita na tua igreja, Deus não habita em santuário feito por mão de homem,
E ele não é mentiroso, para isso não ser verdade. Entende, meu amado? Então, nem Deus vocês não têm. Vocês não têm Deus. Então, Deus, ele não está dividido entre o meio de vocês. Por quê? Porque vocês não têm Cristo. Vocês não têm Cristo, vocês têm engano. O teu Deus aí é engano. Tudo é engano aí, amado. Por que, Lira? Porque, meu amado, vocês vivem Jesus de Nazaré, macho. Vocês vivem o Deus de Israel. Olha, Jesus de Nazaré, já está dizendo, macho. Não é Jesus de Fortaleza. Não é Jesus do Novo Mudubim. É Jesus de Nazaré, macho. O que era para tu servir, o que era para tu adorar, somente por fé, era o Cristo ressuscitado, que é o Cristo para sempre, meu amado, do mundo inteiro. Então, olha, 1 de Coríntios 1:13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Então, macho, havia divisão lá, como há divisão entre vocês e nós. Comer carne de porco pode. Vocês estão ainda nesse leitinho, macho, recebendo ordem do teu pastor, do teu ladrão, e vivendo o que ele manda tu fazer, macho. Se ele diz que não é para tu cortar o cabelo, tu não corta. Se ele diz que não é para tu usar batom, tu não usa. Se tu não pode usar camiseta, tu não usa, macho. E se for para tu, se ele diz que não é para tu usar bermuda, tu não usa, macho. Tu só usa calça comprida e camisa de manga comprida no sol com 50 graus, macho. Então, macho, vocês vivem doutrina de homem, dividido vocês mesmos. Cada qual tem a tua igreja. E não pode ter um raiva do outro que diz: queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Meu amado, sai desse leite, meu amado, e vem comer alimento sólido. Vem para a graça de Deus em Cristo, onde tu tem que adorar somente em espírito e verdade, crendo no que ele já fez. Então, cara, 1 de Coríntios 1:13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Paulo está perguntando aqui, macho, olha, eu é que fui crucificado em favor de vocês, para vocês ficarem me adorando. É o que vocês fazem com o teu ladrão, macho. Vocês são adoradores de homem, macho. Vocês têm raiva de mim porque eu falo do teu cão guloso. Ou seja, vocês não adoram a Deus, tu adora o teu assaltante. Então, olha, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm que engrandecer, Deus. Vocês têm que glorificar, Deus. Vocês têm que adorar, Deus. Não é para vocês estar adorando Paulo. Não é para vocês estar adorando Timóteo ou qualquer outro. É para vocês adorarem, Cristo, que foi ele que foi crucificado por vós. Ao contrário do teu ladrão aí, que quando ele entra nessa tua igreja aí, parece que está entrando o Deus, macho. E vocês se levantam, e vocês sentam, e vocês se levantam. E vocês só abrem a Bíblia, macho, se ele mandar. Se ele não mandar, tu volta com essa Bíblia debaixo do teu sovaco para casa de novo. Por isso que vocês não têm entendimento do Evangelho, porque vocês estão tardios em ouvir. Então, meu amado, 1 de Coríntios 1:13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Então, meu amado, acorda, vem para as cartas de Paulo, vem ter entendimento do verdadeiro evangélico e único que tem aqui nessa Bíblia, da qual é a mesma a tua Bíblia, macho. Mas você espera para o teu pastor abrir, ele não vai abrir nunca, macho.
Ele não vai abrir nunca. Então quem vai abrir somos nós aqui da graça. Vai comendo aí, ó. 1 de Coríntios 2, 11 e 12, ó. Vou ler e vou te explicar, tá? Porque a gente aqui entende. Então, olha. 1 de Coríntios 2, 11, dando continuidade aqui, te levando o entendimento que para tu ser salvo, não precisa tu estar dentro da igreja. Não precisa tu ter igreja. Porque a salvação é por graça. Então, pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, Deus, ele já te salvou. Então, 1 de Coríntios 2, 11 e 12. 11. Olha, preste atenção aqui, macho. Que isso daqui vai dizer o porquê que tu não entende o evangelho e tu só entende de coisas terrenas. Tu só entende de coisas palpáveis. Tu só entende de coisa pegável. Tu só entende de coisa comível. Tu só entende de coisa que tu vê a olho nu, macho. E isso não é evangelho. Isso não é adorar a Deus. Adorar a Deus é tu crer naquilo que ele já fez por ti. Tá? E que tu não viu, tu tem que crer. Por exemplo, ele já te batizou no Espírito Santo, macho. Tu viu? Não, é para tu crer. Por quê? Porque está escrito. Viver por fé é tu crer que ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não é pai da tua carne, é pai dos espíritos. Viver por fé é tu crer que tu já está abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Viver por fé é tu crer que tu não tem pecado, porque na cruz ele aboliu o pecado. E que o que tu tem é obra da carne. Gálatas 5,19. Isso é viver por fé, macho. É tu crer naquilo que tu não viu. Não é tu vê a macumba do teu pastor e tu diz que vive por fé, cara. Acorda. Então, olha, eu vou dizer para tu aqui, vou te explicar o porquê que vocês não entendem esse evangelho aqui, tá? É por causa disso aqui, olha. 1 de Coríntios 2,11. Aqui Paulo está falando, como eu já disse, está falando com os coríntios, que era uma igreja carnal. Lira, o que é uma igreja carnal? Macho, uma igreja carnal é que vive, né, na carne. É que usa a carne, né, para se justificar diante de Deus. Quando pela graça tu já foi justificado. Então, olha. 1 de Coríntios 2,11. Porque qual dos homens, presta atenção, tá? Presta atenção para ver se esse chip, velho, que tá aí na tua mente, vê se ele dispara. Porque esse chip de vocês está enferrujado, macho. Vocês não conseguem entender nada. A gente abre o evangelho, a gente mostra o capítulo, a gente mostra o versículo, a gente lê, a gente explica. E vocês não entenderam nada, macho. Por que, Lira? Porque vocês só adoram o teu cão guloso, macho. Tu só adora a tua igreja. Então, olha, 1 de Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus, macho. Então, olha, o conhecimento que vocês têm através do espírito do homem. Do espírito do homem. E por que vocês não entendem as coisas espirituais? Porque, meu amado, as coisas espirituais a gente não entende senão pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus não está ativado em vocês. Como não estava ativado em mim. E por que, Lina, que não está? Porque, cara, quando o evangelho chega para vocês, que é o evangelho da graça, que é o evangelho pela fé, que é o evangelho do qual tu tem o pleno conhecimento da tua posição em Cristo. Tu diz que é mentira, macho.
Como é que tu quer entender as coisas de Deus chamando ele de mentiroso, cara? Então tu só entende as coisas dos homens, macho. Que tu é ladrão, que tu tá roubando a Deus, que tu tem a tua igreja, que tu tem que se batizar na piscina do teu ladrão, lavando a tua carne, que tu tem que comer pão e tu tem que comer suco, porque senão tu perde a comunhão com Jesus, quando Jesus ele já tá todinho dentro de tu. E tu dizendo que não tem comunhão com ele, porque tu não comeu o pão podre da padaria. Meu amado, acorda! Então, meu amado, olha, 1 de Coríntios 2,11. Aqui é uma pergunta. Por que qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Então, tudo que tu sabe aí, macho, é doutrina de homem, é coisa carnal, é coisa do homem terreno, que Deus não é pai dele. E em seguida ele diz, assim também, aqui fazendo uma comparação, ó, fazendo uma comparação de que, Lila? Das coisas carnais, das coisas terrenas, com as coisas espirituais, macho. E ele diz, olha, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Aí, aqui é o que, Lira? Ele está se referindo ao entendimento das coisas carnais, das coisas terrenas, do homem exterior. E em seguida, ele te leva para te dar o entendimento do entendimento espiritual, como é que tu poderia ter o entendimento do evangelho. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, macho. E no 12, ora, presta atenção, macho, como isso aqui é lindo, como isso daqui é maravilhoso. Olha, ele diz aqui no 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus não foi dado gratuitamente, macho. Então, Paulo está falando aqui para com os coríntios, né, dizendo que eles que o homem ele só entende as coisas do homem porque ele tem o Espírito dele que habita nele, e que você só tem um entendimento das coisas de Deus através do Espírito de Deus. E que no 12 ele diz aqui, olha, quando você tem esse entendimento como nós tivemos, nós entendemos isso aqui, olha. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, macho. Nós, da graça de Deus, né? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, macho. Nós não temos recebido a mentira desse sistema desgraçado, chamado de sistema evangélico, macho. Nós não aceitamos, nós não recebemos esse Espírito. E Lira, qual foi o Espírito que nós, da graça, recebemos? O Espírito de Deus, macho. Não é o espírito do mundo, não é a tua mentira, não é o teu engano, não é a tua igreja. O que nós recebemos foi isso aqui, ó. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. E qual é o espírito, Lira, que vem de Deus? Do evangelho, macho, do Cristo ressuscitado, da segunda aliança. Na macumba do teu pastor aí não tem. Então, olha, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que, Lira? Que nós recebemos o Espírito que vem de Deus e que habita em nós. Ó, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, macho. Então, olha, através do Espírito de Deus que habita em nós, através da fé, através do entendimento do Evangelho, nós entendemos que tudo em Cristo, tudo, Ele já nos deu gratuitamente, macho. Que é através do Evangelho, da graça de Deus em Cristo. Já está dizendo, tudo de graça.
E que, infelizmente, o teu canguloso está te vendendo, macho. Está te vendendo. Ou seja, todas as coisas que Deus ele já te deu de graça, né? O teu ladrão, ele está te vendendo, macho. Ele está te vendendo a bênção de Deus. Ele está te vendendo a salvação de Deus. Ele está te vendendo o batismo do Espírito Santo que Deus já te deu gratuitamente. Ele está te vendendo a salvação. Ele está te vendendo todas as coisas que Deus já fez por ti, pelos seus filhos, gratuitamente. Ele, o teu ladrão, está te vendendo, macho. Acorda. Ou seja, olha, 1 de Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, macho. Então, Deus, ele já te deu todas as coisas gratuitamente. Mas como é que tu vai, aonde é que tu vai entender, onde é que tu vai achar isso? Abrindo, macho, o teu testamento. Meu amado, nós, os filhos de Deus, nós temos um testamento, macho, onde mostra o que ele já nos deu gratuitamente. E Lira, diz pra mim, cara, aonde é que está esse testamento? Meu amado, a segunda aliança, meu amado. As 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreu. Só isso e mais nada. Para tu ler e crer no que está escrito pela fé. Coisa que tu não vê, mas é para tu crer, macho. Então, olha, para findar aqui, para terminar por hoje, eu vou abrir aqui em Romanos 3:24, concluindo essa pregação de hoje, tá? E mostrando e provando no evangelho que tu, para ser salvo, tu não precisa da igreja, macho. Para tu ser salvo, tu não precisa estar dentro da tua igreja. Para tu ser salvo, não precisa você estar servindo o teu ladrão e sendo assaltado por ele. Entende, meu amado? Porque tudo isso já foi te dado gratuitamente. E é para tu crer, e receber, e viver, e mais nada. Então, olha, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Olha, presta atenção, macho. Olha aqui o que foi que tu recebeu de graça. O que foi que Deus fez por ti, já tudo de graça, e que o teu ladrão, o teu chamado pastor por ti, ele tá te vendendo. Olha, Romanos 3:24, ó. Sendo justificado gratuitamente, mas olha, vocês já estão justificados gratuitamente, e que vocês, né, diz que é um desgraçado. Vocês diz que é um condenado. Vocês diz que é um verme de Jacó. Vocês diz que é um pecador. Vocês diz que não vale nada, macho. E Cristo aqui, ele já fez para tu gratuitamente, e que diz que tu não vale nada é o teu canguloso, e tu que diz isso desonrando a Deus, dizendo que ele não fez nada por ti. Meu amado, mais uma vez, antes de terminar, o que Cristo fez em seus filhos foi no homem interior, não é no homem exterior. Ou seja, não é no homem terreno, não foi no Lira. Tudo que o Lira semear, ele vai colher, meu amado. Que são as obras da carne, Gálatas 5:19. E que o pecado que nos separava de Deus, esse foi aniquilado na cruz, porque Deus, para fazer morada em nós, ele teve que tirar nossos pecados. Nossos pecados, quando eu falo, eu estou me referindo ao espírito, macho, ao homem interior. Deus, para fazer morada em nós, Deus, ele não habita no pecado, macho. Então, ele nos purificou, ele nos santificou, ele nos tornou uma nova criatura, ele nos batizou no Espírito Santo, ele aniquilou o pecado na cruz. Para quê, Lira? Para nós ser templo e morada dele. Nós somos a casa de Deus, macho, não é a casa do teu canguloso. Então, olha,
É Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, macho. Um texto desse aqui, bem miudinho, ele está dizendo aqui, ó, que nós somos justificados gratuitamente. Como assim, Lira? Pela sua graça. Tudo de graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Ele nos salvou. E não foi de obra para que ninguém se glorie, para que ninguém diga porque fui eu, porque foi eu, porque era eu, porque foi eu. Então, meu amado, Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, macho. Nós já estamos remidos em Cristo. Nós estamos prontos, nós somos santos, nós somos a casa de Deus. Nós quem, Lira? Nós espírito. Eu estou falando com os espíritos. Eu estou falando com meus irmãos espírito. Estou falando com meus irmãos espírito, com os verdadeiros filhos de Deus. Não é com o homem exterior, não é com o homem em terreno. Vocês não vão passar mal não, gente. Não vão passar mal, não vai deixar a tua mulher viúva, não. E nem a mulher deixar o teu marido viúvo. Porque isso daqui tem que ser discernido pela fé e espiritualmente. Não tem nada a ver com a macumba de vocês. Então, olha, dito estas coisas, te agradeço aí. E, mais uma vez, essa pérola da graça através desse culto racional. Pedindo sempre a vocês aí que dá o like aí, compartilha, e que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que os verdadeiros filhos de Deus, os espíritos, tenham entendimento desse evangelho e que saia da escravidão que é esse sistema chamado evangélico, do qual só dá poder para os líderes, que até a bancada dos evangélicos eles já têm. Graça e paz e até a próxima.